Olá, irmão, irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Que bom mais uma vez nós estarmos juntos e podemos celebrar ao Senhor, tendo o nosso tempo de adoração, de louvor, de comunhão, de confraternização. Embora com restrições, como é bom estarmos aqui, seguros, mas juntos. E eu espero que o Espírito Santo de Deus nos dirija, a fim de que possamos aprender e crescer, e também, pela misericórdia e graça do Senhor, sermos instrumentos vivos nas mãos do nosso Deus. Saímos daqui mais edificados e capacitados a servirmos ao Senhor, a vivermos para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais um dia, obrigado por iniciarmos a semana juntos e na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo privilégio de celebrar ao Senhor, de adorar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelas Tuas muitas bênçãos, pelos muitos livramentos. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua providência, pelo Teu sustento. Obrigado, Pai, pelos incontáveis livramentos, a maioria dos quais nós nem sequer vimos, mas o Senhor é uma sentinela presente que não dorme e que está sempre ao nosso redor para nos salvar. Obrigado, Pai, porque podemos chegar aqui e juntos, unidos, agradecer ao Senhor por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque podemos celebrar ao Senhor e adorarmos juntos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque no tempo que o Senhor nos permite, podemos reconhecer Tua bondade, Tua majestade. E, Pai, dirige-nos para que façamos isso em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Usa-nos e fala conosco também através da Tua palavra, moldando-nos, tornando-nos mais semelhantes ao Senhor Jesus e concedendo-nos também, por Tua misericórdia, o privilégio de servirmos, de sermos úteis nas Tuas mãos, de cumprirmos o Teu propósito, de viver para o louvor da Tua glória e de anunciar o Teu Evangelho, o amor de Cristo, por onde quer que o Senhor nos fizer andar. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao Senhor. A primeira música, um hino muito conhecido e maravilhoso, Alegre. Amém. Vamos cantar ainda uma música. Eu ouvia durante essa semana
e me abençoou tanto. Eu acredito que há muito tempo que nós não cantamos. Eu ouvi na voz do Ademar de Campos, Bem Supremo. Eu acredito que você vai se lembrar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, estou limitado, mas conto com teu amor. Sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Meu coração, Senhor, sabes, em ti dependo e conto com teu amor. Sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém? As desafiadoras palavras de Jó. Quando Deus o confronta, Deus se manifesta a ele, e claro, Jó estava numa situação, humanamente falando, desesperadora. Ele que servia a Deus com integridade, num único dia perde todos os seus bens e também a vida dos seus filhos. Mantendo a integridade e a fidelidade ao Senhor, no momento posterior, ele perde a sua saúde e perde a confiança da única pessoa que permaneceu do seu lado até então, sua esposa. Ele diz: amaldiçoa a Deus e morre. E mesmo naquele contexto, ele afirma: nós recebemos os bens do Senhor e não vamos receber males. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E claro, ele sofreu muito. Se você já leu o livro de Jó, na teologia tão disputado, tão controverso, eu acredito, palavra de Deus,
plenamente inspirada, infalível, inerrante. Jó então se queixa do seu nascimento, Jó fala das suas dores, Jó se defende como justo, ele fala: eu quero comparecer no tribunal de Deus. Ele recebe 3 amigos que deviam ser consoladores, e na verdade os amigos o fustigam ainda mais. E então um quarto homem se apresenta e passa então a falar com Jó e seus 3 amigos. E este homem não é confrontado, ele não é questionado por ninguém. Penso que ele deve ser uma representação do próprio Deus, do Senhor Jesus. E Deus então começa a falar com Jó e fazer perguntas: Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Jó, você quer mesmo comparecer diante de mim? Você pensa mesmo que qualquer mortal pode defender-se como justo? Então Jó reconhece finalmente: Senhor, eu falava sobre coisas que eu não conhecia. Eu falava do Senhor sem ter a devida consciência da tua grandeza, da tua majestade e também da tua bondade. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu temo, por isso eu estremeço. Mas ele falou isso não no contexto de que estava apavorado com Deus. Sim, também devia, mas especialmente por reconhecer, no meio de todo o caos que me ocorreu, o Senhor é bom, o Senhor é sempre justo, a tua bondade nunca pode ser questionada, mesmo nas situações mais adversas da vida. Consegue pensar nisso, irmão, irmã? Porque agora nós vamos ter o nosso tempo de oração. E eu não sei para você, eu conversava essa semana com alguns irmãos, de março para cá, com as mudanças todas da vida, sim, as situações novas que estamos vivenciando não são para mim as mais alegres, as mais divertidas. Eu ainda não me acostumei com essa normalidade nova que nós temos. Eu ainda não me habituei direito de ficar com máscara o tempo todo. Eu não sei você, talvez já tenha se acostumado. Eu não me acostumei de não sair de quando em quando para tomar um café com os amigos, com os irmãos. Eu não me acostumei ainda de não poder ir na tua casa livremente e ter um tempo de confraternização, de amizade. Eu ainda não me acostumei de não poder receber as pessoas aqui ou na minha casa para aconselhar, para estudar a Bíblia. Eu ainda não me acostumei de cultuar ao Senhor por apenas 1 hora, como nós estamos fazendo em cada reunião, e como eu sou quase um mestre de perder o horário, às vezes 1h10, 1h15. Eu ainda não me habituei com tantas coisas, e às vezes eu sou tentado de reclamar, de murmurar contra o Senhor. Às vezes eu cometo o erro que Salomão disse que nenhuma pessoa inteligente deveria cometer. Então eu estou dando prova de quem eu sou, alguém não inteligente. Os dias passados foram melhores do que o presente. Ninguém com sabedoria diz isso, de acordo com Salomão. Mas eu fico pensando: puxa, por que não voltar tudo como era antes? Porque antes estava melhor. E de verdade, a palavra de Deus em Provérbios, nesse caso, diz respeito ao fato de que o passado não pode nos sustentar. O tempo que Deus nos dá chama-se presente. Nós temos hoje para viver. E ao invés de viver hoje, eventualmente nós nos lamentamos pelo que não temos mais no passado e perdemos a esperança para o futuro. Ocupamos-nos de reclamar, de queixar, e deixamos de viver, deixamos de amar, deixamos de servir, deixamos de cuidar, especialmente deixamos de reconhecer a grandeza do nosso Deus, que em toda e qualquer situação continua cuidando de nós. Esquecemos de olhar para a bondade do Senhor, que está a nos guardar, a nos proteger. Ele, como anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós sabemos disso pela palavra. Mas irmão, irmã, eu, como pastor da Igreja Batista de Jordanópolis, tenho que ser a voz profética de dizer: o Senhor nos ama. Independente das nossas circunstâncias, nós podemos e devemos viver para a glória do Senhor, e devemos fazer isso com o nosso melhor.
e devemos colocar diante dele nossas aflições, nossos problemas e dores, confiando que Ele vai nos abençoar, porque Ele está sempre presente. E você e eu, mesmo nas circunstâncias adversas, sejam quais forem, podemos olhar para o alto também e agradecer. Pai, o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem sido fiel, o Senhor é sempre um bom Deus. Vamos fazer isso agora? Eu te desafio então a fechar os olhos, abaixar a tua cabeça e falar com Deus. Fale com o Senhor, abra o teu coração. Talvez você tenha que dizer, depois do que ouviu da música, depois do que cantou o Senhor, eu estava agindo como quem te conhece só de ouvir falar, mas mediante tua palavra cantada, mediante tua verdade explicada, eu preciso reconhecer tua grandeza, tua bondade. E se as circunstâncias não são as que eu mais gostaria de viver, Pai, obrigado por estar vivo, obrigado porque o Senhor cuida, obrigado porque o Senhor sustenta. E Pai, se tenho algo a pedir, vou colocar diante do teu altar, mas faz um pedido especial. Senhor, me ajuda a viver pelo louvor da tua glória, hoje, no presente. Me ajuda a ter um coração grato, me ajuda a ser uma pessoa que ama, que serve, me ajuda realmente a viver em Cristo. Pai, em tua presença nós declaramos que o Senhor é o nosso bem supremo, o Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa vida, no Senhor está a nossa esperança, o Senhor é o nosso tudo, porque se tivermos tudo o que há na criação feita pelo Senhor, se nós possuirmos tudo e não tivermos ao Senhor, nada temos. E o oposto também é uma verdade. Se nada tivermos neste mundo, e não é o caso, mas se nada tivéssemos, tendo apenas o Senhor, ao Senhor em nossas vidas, em nossos corações, nós já temos muito mais do que podemos receber. E Pai, sendo teus filhos, nós estamos aqui para te dar louvor, reconhecendo, Pai, que muitas vezes vivemos como quem conhece ao Senhor só de ouvir falar, distantes, porque, Pai, a maioria de nós está sofrendo, mas a verdade é que os nossos sofrimentos, conforme ensina a Tua Palavra, através do Teu servo, o apóstolo Paulo, são leves e momentâneos, tão passageiros, que de verdade nós não teríamos qualquer razão para murmurar, para queixar. E Senhor, tem misericórdia, porque nós queremos andar contigo e viver a vida com o Senhor ao teu lado, e te servir, e te amar, e também amar pessoas com o teu amor, e cuidar da tua criação, das responsabilidades que o Senhor nos deu, de nossas próprias vidas, de nossas famílias, dos negócios que o Senhor nos permite ter e nos envolver. E te agradecemos porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive em cada detalhe. Pai, nós abrimos o coração e pedimos, ajuda-nos a reconhecermos sempre Tua bondade, Tua grandeza, Tua graça, Tuas misericórdias infinitas. Senhor, nos dá um coração grato, nos dá um coração disposto de te servir, de engrandecer ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia de mim. E ao mesmo tempo, Pai, há tanto em nossos corações, há tanto sofrimento, há tantas necessidades. O Senhor sonda e conhece cada uma delas. O Senhor conhece nós, cada um de nós, e sabe das nossas palavras antes delas serem pronunciadas. Ó Deus, ajuda-nos a sermos filhas e filhos que te amam,
que vivem para o louvor da Tua glória, que amam pessoas, que servem. Ó Deus, transforma o nosso viver. E nós sempre vamos Te agradecer e Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda fazer mais uma oração, lembrando dos irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, lembrando dos nossos irmãos e irmãs que estão servindo ao Senhor nos campos missionários, pregando em diversos lugares diferentes. Vamos interceder por todos eles. O Felipe pode chegar aqui, mas fazer essa oração por nós, por favor. Santo Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por este dia, por estamos todos aqui, Senhor. E diante da tua presença, Senhor, ajuda-nos a te servir mais e melhor. Pai, não sou pedindo de nada, mas em nome santo de Cristo, que eu peço pelos missionários, pessoa que esteja com cada um, sustentando, Senhor, na sua oração de poder, renovando, Senhor, a fé, o ânimo, a esperança, cuidando da saúde deles, dos seus familiares, Senhor. Ajuda, Senhor, que nós façamos igreja, Pai, mas todas as igrejas, Senhor, sejam fiéis, Senhor, defendendo, sustentando, Senhor. Se para nós é difícil, Senhor, que temos amigos, parentes, familiares perto, quanto mais para eles que estão distantes, Senhor. O Senhor é meu amigo, o Senhor é nosso Deus, Senhor. Cuida, Senhor, te peço, te louvo em nome santo de Jesus, por cada um, Senhor. Amém. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor, lá em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, nós vamos ler do versículo 16 até o final do capítulo. Eu vou pregar até onde eu conseguir pregar, tá bom? É bom prometer, né? Quem promete se compromete, quebrar promessa direto é uma coisa feia. Eu não quebro de propósito, mas sabe como é. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Bem, as palavras finais de Isaías capítulo 1 são de julgamento, são de uma grande severidade, são de muito rigor. E o contexto todo que você e eu já estudamos, de Isaías na introdução e dos primeiros 15 versículos que nós já examinamos, explicam o porquê. O povo de Deus estava longe do seu Deus.
O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde é a sua manjedoura, mas o que sabe o povo de Deus? Sabe pecar contra Deus, sabe afastar-se do Senhor, sabe ser ingrato, sabe afrontar constantemente ao seu Deus. Deus acusa o seu povo de ser uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, malfeitores, corruptos, gente que abandona o Senhor, que despreza o santo, que o rejeitam. Deus está desafiando ao arrependimento, mas o povo continua obstinado em sua vida longe do Senhor. E meu irmão, minha irmã, eu espero que para você já esteja claro, aqui nós não temos um Deus irado, um Deus que é tirano, que tem prazer de ver o sofrimento e fala assim: se você ficar longe de mim, eu vou te maltratar. É que ficar longe de Deus já é a morte, ficar distante do Senhor é abrir mão da própria vida. Há uma ideia disseminada por causa da nossa cultura pecaminosa, que obedecer à Bíblia, viver para a glória de Deus, andar com o Senhor é cansativo, é enfadonho. Às quartas-feiras nós estamos estudando o profeta Malaquias, e Isaías falou muitos anos antes, mais de 2 séculos antes, de que o povo fosse tirado da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Israel. Isaías profetizou mais de 2 séculos antes do povo perder a posse daquela terra. Malaquias profetizou 2 séculos depois. E nota, se você fizer uma comparação dos textos, a situação não muda. O coração humano continua inclinado para o mal. E por causa dessa maldade que é inata da nossa natureza, como aconteceu nos dias do profeta Malaquias, mesmo quem tem como ofício, mesmo quem deveria conduzir o povo a adorar ao Senhor, a se inclinar de todo o coração, a ter devoção para Deus, porque nós devemos constantemente ser desafiados a isso. Você e eu, nós não temos a obediência como algo inato, nós não temos a prática do amor sincero, desapegado, leal, como algo espontâneo de nós. Nós o tempo todo, pela nossa inclinação, pela nossa pecaminosidade, somos levados ao ódio, à maldade, à indiferença. Desobedecer é o mais normal, é o comum para nós. Então, para nós estarmos diante do Senhor, para nós estarmos em paz, para nós estarmos de fato vivendo, nós precisamos o tempo inteiro ser desafiados. E Deus, vez após vez, faz isso na sua palavra. É claro, a natureza pecaminosa é igual para todos, mas há pessoas mais obstinadas e outras menos obstinadas. Há pessoas que têm mais sensatez e outros que têm menos sensatez. Há pessoas que têm mais disciplina e há pessoas que têm menos disciplina. E a verdade é que tem alguns que são absolutamente indisciplinados. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e sermos desafiados por ela, porque todos precisamos de incentivo, todos precisamos de exortação, todos precisamos de ânimo, todos precisamos ser desafiados à fidelidade, à obediência, todos precisamos ser desafiados ao amor, à prática das boas obras. Todos precisamos ser desafiados à obediência, a andar com Deus. E por isso Deus, vez após vez, envia os seus profetas. O povo, ao invés de arrepender-se de coração e praticar a verdade de Deus, se limitava a fazer celebrações, como se as celebrações em si, por si, fossem suficientes para agradar a Deus. E claro, Deus quer ser celebrado, Deus deve ser honrado, Deus deve ser reverenciado, mas não apenas formalmente. Ele deve ser honrado, adorado, reverenciado em espírito e em verdade. Nós devemos oferecer todo o nosso ser, nós devemos fazer isso ao nosso Deus de todo o coração. E alguém vai dizer: mas por que fazer isso? É cansativo, é chato? Não, não é. É fonte de vida, é fonte de prazer, é fonte de alegria. Como nós vimos ao longo da semana nos devocionais também do Salmo, especialmente o Salmo 34, que para mim é tão precioso, verso 8, você e eu podemos provar e ver como o Senhor é bom.
Você e eu podemos experimentar a vida com Deus e ter então, como vimos ontem no Salmo 37, proteção, livramento, salvação, fartura, prosperidade, mesmo andando neste mundo caído, em que temos tantos altos e baixos, em que nós temos tantos percalços, em que o pecado nos rodeia tão de perto e eventualmente nós até mesmo tropeçamos. Mas como vimos ontem no devocional do Salmo 37, o justo tropeça, mas o Senhor o sustenta. A verdade que a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse é que só existe vida com Deus. Longe de Deus todo mais é morte, todo mais é engano, todo mais é fraude, todo mais é uma condenação que nós já estamos desfrutando nesse mundo, nessa vida. E se perpetuarmos isso, voltando-nos contra Deus, desprezando e afrontando ao Senhor, para aqueles que não creem em Cristo para a vida eterna, haverá ainda uma condenação eterna, de acordo com a Bíblia. E Deus, vez após vez, envia seus profetas, Ele manda a sua voz soar, Ele fala, Ele revela a sua palavra, Ele declara qual é a sua vontade, e declara também qual é o bem a nosso respeito, e desafia-nos ao arrependimento. E aqui no contexto de Isaías capítulo 1, como nós já vimos em pregações anteriores, a principal demonstração do afastamento do povo em relação ao seu Deus, naqueles dias, era demonstrado pela injustiça social, pela maldade que as pessoas praticavam umas com as outras, pelo desprezo à verdade, à justiça, ao juízo. A principal característica de um povo naqueles dias que estava distante do Senhor era o fato de que eles estavam o tempo inteiro oprimindo ao próximo, expoliando o mais necessitado. Eles estavam odiando, eles estavam fazendo mal permanentemente. E quando uma sociedade majoritariamente está vivendo assim, nós estamos dando uma grande demonstração de como o nosso coração está, de como anda o nosso interior. E a pergunta é, irmão, irmã, nós estamos falando de um texto de quase 2.800 anos atrás. A situação social mudou muito? Salomão, o sábio rei, ele já havia dito, não existe nada de novo na terra, no mundo. Tudo que já foi, volta a acontecer. Nós vivemos em ciclos. E de verdade, Deus sempre envia a sua palavra, Deus sempre manda os seus profetas, Deus sempre faz soar a sua voz para nos desafiar à verdadeira vida, para interrompermos na nossa própria vida, no nosso próprio coração, pelo poder do Senhor, pela voz dele sendo ouvida, acatada, obedecida, para que tenhamos a verdadeira vida com ele. O desafio de Deus: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras, interrompam a prática pecaminosa, não sigam fazendo mal, aprendam a fazer o bem. Não sejam injustos, não sejam opressivos, não enganem as demais pessoas, não defraudem. Tenha uma atitude de fazer para as outras pessoas aquilo que você quer que seja feito por você, e tenha também uma postura de não fazer pelo outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Nós chamamos isso na teologia de regra de prata e regra de ouro. A regra de prata é muito enfatizada no Antigo Testamento. Não faça pelo teu próximo o que você não quer que o teu próximo faça contigo. É negativo, não é? E no Novo Testamento, Jesus, lá no Sermão da Montanha, deu a regra de ouro. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você por elas. Então lute pelo direito do órfão, defenda a causa da viúva. A viúva e o órfão, no contexto antigo de Judá, de Israel, faziam parte dos grupos mais vulneráveis.
de pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham recursos, que não tinham acesso à justiça, que não podiam recorrer ao poder público para defender seus interesses. E ao invés de sofrerem pelo menos a piedade alheia, eles eram ainda mais explorados. E eu não sei se a situação mudou muito desde então. Talvez não especificamente em relação a viúvas e órfãos, mas hoje quem é fraco, quem é pobre, quem faz parte do grande grupo de excluídos, quem não tem dinheiro, quem não tem bons amigos nesse mundo, quem não faz parte da esfera dos poderosos, não apenas é desprezado, mas é pisado com ainda mais intensidade. E meu irmão, minha irmã, eu posso fazer um apelo à consciência com coisas simples, com coisas públicas. Você já acompanhou, por exemplo, o noticiário, você já deve ter visto pelo menos alguns insights, pelo menos alguns pequenos flashes de julgamentos pela televisão, não já? Você já viu, por exemplo, um homem poderoso no banco dos réus, como ele é tratado pelo juiz da causa, como ele é tratado pelo denunciante? Eu me recordo de um banqueiro brasileiro, Daniel Dantas. Ele foi preso numa operação lá pelos idos de 2003, 2004, Satyagraha, não sei se você se lembra. Diz que o brasileiro tem memória curta, mas aqui em Jordanópolis eu desconfio que não. A gente se lembra dessas coisas que chamam bastante atenção. O juiz parecia ser assim, uma pessoa de uma integridade absoluta, Daniel de Santis. Ele hoje é desembargador do Tribunal Regional Federal. Ele fez um processo muito célere, muito rápido. Ele admitiu certas provas, assim, curiosas para a época. E a verdade é que o processo foi anulado de ponta a ponta. O processo foi corrompido do início ao fim. Mas eu me recordo de alguns pequenos flashes dele conversando na audiência, interrogando o Daniel Dantas, o banqueiro Daniel Dantas. O senhor, sabe quando fala mais baixo, né? Olha, eu entendo tudo, enfim, mas há indícios muito fortes de corrupção. Os acusadores, né? O Ministério Público. Então, sua senhoria, mas sabe, acho que você também percebe, não é? Quando alguém poderoso está sentado no banco dos réus, se há muitas evidências, se há provas, é claro, a justiça tem que ser feita, mas é com muito cuidado, é com muita cautela, é com muito recato, é com uma educação até maior do que numa situação normal, que já se trata com bastante educação, quem tem poder, não é? Já viu um pobre no banco dos réus? Já viu algum flash? Eu, por exemplo, vi 3 anos atrás de um homem que foi preso, a prisão administrativa, porque ele não pagou alimentos para o filho dele. E claro, não pagar alimentos é grave. O diferente desse homem é que ele não pagava alimentos pelo fato de estar há 6 meses desempregado. Ele não tinha advogado, então ele foi na Defensoria Pública, não mandaram os extratos bancários dele, que ele tinha conta negativa, não mandaram o registro de carteira que fora baixado. Ele estava trabalhando como catador de papelão e tudo que ele conseguia, ou ele usava para comer, ou ele mandava para o filho dele, mas era aquém da pensão que ele mandava, de 1/3 do salário mínimo. Então ele foi preso. Teve então uma audiência, e esse homem então em desespero, olha, por favor, doutora, era uma juíza, permita-me falar. A mulher simplesmente disse: senhor, cale-se, o senhor está em juízo, o senhor não pode dirigir-se a mim. Mas sabe, com aquela autoridade, com aquele pulso firme. Olha, coloca o Daniel Dantas no mesmo banco dos réus e veja se ele vai ser tratado assim. Se eventualmente ele falar: olha, eu quero dar uma palavra, será que algum juiz vai ser capaz de dizer: cale-se, você não deve dirigir-se a mim? Vamos aqui às ruas. Foi um estudo do início desse ano de como age, por exemplo, a polícia militar no estado de São Paulo. E aqui não é uma denúncia vazia, é algo que, se você sair às ruas, você pode comprovar.
A abordagem policial no bairro do Morumbi, em Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, os grandes centros, né, os bairros nobres, é sempre com muita cortesia, com muita deferência. Não precisa ir longe, aqui em Jordanópolis, eu me recordo de anos atrás, Ana, as crianças e eu estávamos em casa, de repente um barulho, uma gritaria, eu fui ver na janela o que estava acontecendo, um casal brigando, e bem na hora que eu saí, sabe quando o homem enche a mão no rosto da mulher? Uma covardia, uma brutalidade, os filhos gritando, alguém chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eu pensei, agora sim, quero ver, vai valentão. Irmãos, a atitude, e isso foi em 2005, tá bom? Não foi ontem não, foi 2005, aqui no Jordan, lá na Pindorama. A polícia chegou, boa noite senhor, boa noite, eu estou discutindo com a minha mulher aqui, não se mete não. Ele falou desse jeito, e a mulher desesperada, prende, tira esse homem daqui, e o policial passa implorando, meu senhor, calma. Eu falei, mas só vamos fazer isso? Pega logo o cara. Vai no Heliópolis, vai no Americanópolis, vai aqui na favela Naval, está pertinho de nós. Como funciona uma abordagem policial? Mão na orelha primeiro, via de regra, dependendo do perfil da pessoa, né? Se é magrinho tipo Marcelo, mas não branquinho como Marcelo, moreninho, como vai ser o tratamento? Entende? O profeta Isaías está denunciando o fato de que o coração do povo de Deus está longe do seu Deus. Isso é demonstrado na maneira como as pessoas vivem. E Deus então desafia, mudem o coração, arrependam-se, abram mão de fazer o mal. E sabe qual é o grande problema, meu irmão, minha irmã? É a decisão de abrirmos mão de fazer o mal. Porque nós nos habituamos com tudo na vida. Nós nos habituamos com os nossos pecados, nós nos habituamos com os nossos erros. E quando o hábito é consolidado, na teologia nós chamamos isso de pecado escravizador. A pessoa acredita que é o jeito certo de viver. Ela acha que não há qualquer problema com o que ela está fazendo. Embora a Bíblia, a palavra de Deus, esteja dizendo o oposto. Mas nesse caso, por que não se ouve a palavra de Deus? Porque a situação me faz sentir conforto. Eu me sinto bem do jeito que eu estou. E mesmo sabendo que é mal, mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo que é errado, bom, como até agora não caiu um raio do céu e me fundou, como até agora eu não senti nenhuma consequência concreta do meu erro, é porque não é tão errado assim, Deus não se importa muito, eu vou continuar vivendo desse jeito. Mas Deus se importa. E o salário do pecado continua sendo a morte. E por isso Deus continua também desafiando seus filhos e filhas ao arrependimento. As palavras do verso 18 até o verso 20 são altissonantes para nós, representativas, elas falam profundamente. Venham, vamos refletir juntos, arguam comigo, discutam comigo, exponham suas ideias, seus pensamentos, seus corações, vamos dialogar, vamos entender quais são os nossos problemas, vamos entender o que eu quero, como se Deus estivesse dizendo, e vamos ver quais são os objetivos de vocês, onde vocês querem chegar. Se alguém te perguntar hoje, irmão, irmã, o que você quer da vida? Quantos aqui vão responder, eu quero me dar mal, eu quero ficar miserável, eu quero destruir a mim mesmo, eu quero sofrer todo tipo de dor que se possa sofrer, eu quero acabar com tudo e com tudo. Quem aqui vai dizer isso? Numa situação normal, natural, em momentos de desespero, em momentos de raiva, eventualmente a gente fala isso, né? No popular, me perdoe, eu quero que se dane. Já deve ter falado isso uma vez ou outra na vida, não? Aí quando a coisa começa a danar, o que você faz? Olha, é só brincadeira, né? Não era tanto assim. Calma, foi só naquela hora. Se Deus chegar em você e perguntar, Sebastião, o que você quer? Você vai falar assim, Deus, quero tudo de ruim. O pior que tiver, manda para mim. Quem de nós vai fazer isso? Quem de nós vai dizer isso?
Então Deus está perguntando, eu estou querendo ouvir de vocês, o que vocês querem da vida? E se Deus perguntar, Rafael, o que você quer da vida? Você vai dizer assim, Deus, eu tenho o Raul, ele é meu filho, eu amo. Deus, dá 25 anos de vida para o Raul e deixa o Raul trabalhar, sei lá, qualquer depósito de material radioativo, para ele ver um pouco como é a dureza. Vai pedir isso para o filho? A Rafa tem o pet, né? Os irmãos aqui têm. O que você quer da vida? Deus, dá um tumor assim, bem violento nesse bichinho, mas não mata ele não. Deixa ele viver 50 anos. Cachorro geralmente vive 22, 25, quando vive muito, não é? Deixa ele com um tumor, Senhor, que ele vai sentir tanta dor, mas deixa ele viver 50 anos. Deixa ele ter nojo de si mesmo. O faro do cachorro é apurado, não é? Faz ele ser mal cheiroso, Senhor, mas ele olha para aquilo, ele sente mau cheiro, ele afasta a cabeça. Você vai pedir isso para o bichinho que você ama, que você está cuidando? O que você quer? Deus, eu quero uma boa vida. Deus, eu quero ser vencedor. Deus, eu quero que a minha família prospere. Deus, eu quero conquistas. Deus, eu quero vitória para aqueles a quem eu amo. Não é o que nós queremos? Então Deus está falando, venham, vamos refletir juntos. O que você quer da tua vida? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? O que você quer alcançar? É como se Deus estivesse dizendo, quais são os verdadeiros desejos que vocês têm? Porque Deus sabe, Ele nos conhece, nos fez a sua imagem e semelhança. Não é errado ter sonhos, não é errado ter desejos, não é errado ter inclinações, isso é inato do ser humano. E o ser humano normal, natural, ele sempre quer o bom, ele sempre quer o belo, ele sempre quer a prosperidade, ele sempre quer o progresso. O ser humano médio, normal, não afetado por qualquer loucura, por qualquer insanidade. Então Deus diz, venham e ouçam a minha voz. Vocês querem essas coisas, estão buscando no lugar errado. Se vocês querem viver, se vocês querem vencer, se vocês querem o bem, se vocês querem o bom, se vocês querem o belo, com a maneira que vocês estão vivendo, da maneira como vocês estão agindo, vocês vão terminar no exato oposto. Vocês vão se destruir, vocês vão morrer, vocês vão ficar miseráveis, vocês vão fazer o mal a si mesmos. Mas venham a mim, porque ainda que as suas vidas, ainda que os seus pecados, ainda que as suas atitudes sejam vermelhos como escarlate, sejam como púrpura, e aqui são os tecidos mais marcantes que haviam na época, com as cores mais vivas, aquelas que tinham a durabilidade muito maior, ainda que a vida de vocês esteja tão suja, ainda que seja tão marcada, com cores tão vívidas, tão reluzentes do pecado, eu vou torná-las, as vidas de vocês, como a neve. Eu vou torná-las brancas como a lã. Isso aqui é uma prova do amor de Deus. Ele está desafiando seu povo, Ele está desafiando sua gente a uma vida com Ele, a uma vida de arrependimento, uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de verdade, uma vida de valor, uma vida na luz, uma vida dentro da palavra do próprio Deus. Deus então, no verso 19 afirma, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Agora, no verso 20, tem uma declaração adversa, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. O que você escolheria nessa hora? Qual seria a sua decisão? O que você diria para Deus? Porque veja, no verso 18, venham, vamos dialogar, vamos refletir, vamos conversar, vamos expor nosso coração. Ana, o que você quer? E a Ana vai dizer, Senhor, eu quero viver, eu quero ter uma vida boa, eu quero uma boa família, eu quero longos anos, eu quero paz, eu quero sabedoria,
Eu posso ter uma vida simples, mas eu quero ter essa vida simples com muito amor, com muita alegria. Eu quero ter com muita saúde, se o Senhor der. Ela vai expor o coração. E Deus então vai dizer, bom, você tem dois caminhos. Se você obedece a minha palavra, se você ouve a minha voz, mesmo que a tua vida esteja vermelha como escarlate, mesmo que ela esteja da cor da púrpura, eu a torno como branca lã, eu a torno como branca neve. Eu tenho o poder de fazer isso. Eu perdoo os teus pecados, eu limpo a tua vida. Mas para isso você precisa obedecer a minha palavra. E então você vai ter o que deseja. Você vai comer com fartura, você vai ter riqueza, você vai ter prosperidade, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter paz no coração, você vai ser cercada de amor e você também vai doar amor para muitas pessoas. Você vai ser uma pessoa realmente abençoada. Mas se você não ouvir a minha voz, tudo que você teme vai te acontecer. Você vai encontrar a morte, você vai encontrar a tragédia, você vai sim ser vitimada por toda a maldade que te cerca. O que você responderia para Deus? Deus, eu vou seguir o conselho A ou B. Parece tão óbvio, não é, irmão? Parece tão óbvio. Não, irmã. É tão evidente. Realmente é. O que acontece? Acontece que quando nós ouvimos a voz de Deus, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, ele ilumina a nossa mente e aguça a nossa consciência. Então nós percebemos, sim, eu sei que eu estou errado. Mas o que fazemos em seguida? Senhor, embora eu reconheça que estou errado, é só mais um dia, é só mais uma vez, é só mais uma semana, é só até o final desse ano. Senhor, eu já falei, quando eu completar 70 anos eu mudo tudo. Por que nós fazemos isso? Já expliquei. Nós nos habituamos com a desobediência. Nós nos habituamos com a rebeldia. E como nem sempre o castigo vem a cavalo, bom, essa expressão é quando o cavalo era um meio de transporte rápido, né? Como nem sempre o castigo vem de avião supersônico, como nem sempre o castigo vem na velocidade da luz, o que nós somos tentados a pensar: posso continuar assim, Deus não se importa. Isaías profetizou provavelmente a partir do ano 740. Os babilônios invadiram Judá em 587. Tudo isso antes de Cristo. Bastante tempo de diferença, não? Eu falei mais de 200 anos, é menos, né? Mas olha, quem ouviu Isaías pregar não viu todas as consequências do pecado que o povo estava cometendo, correto? Mas irmão, irmã, as consequências do pecado não acontecem só quando pessoas morrem, quando perdemos bens, quando a vida vira de ponta cabeça e nós então saímos do nosso eixo gravitacional. Pare e pensa na vida como ela é e talvez como ela está. As consequências do pecado, elas são sentidas imediatamente, através da indiferença de uns para com os outros, da desconfiança que todos temos uns contra os outros, especialmente nos nossos dias, em quem confiar, em quem contar, não é? Nós vivemos num contexto de impessoalidade, nós vivemos também de sobressaltos o tempo inteiro, nós não sabemos onde está a verdade. E como está a vida desse jeito? Todo mundo o tempo todo assustado, amedrontado, todos nós, via de regra, a maior parte do tempo inseguros.
Sabe, meu pai tem 80 anos de idade, minha mãe 73 anos. E eles são do tempo, eles são de uma geração em que a mulher não se preocupava com a passagem do tempo, ela não ficava sobressaltada o tempo todo, nosso tempo está passando, eu estou envelhecendo. E como é que é o processo de envelhecimento físico? Você e eu estamos envelhecendo. Jovens aqui. Mas os jovens vão envelhecer. Eu pensei que não fosse acontecer comigo também. Mas eu estou envelhecendo. E eu me recordo de anos atrás, eu fiquei bem rechonchudo, aumentei muito o peso. Eu quero saber? Disciplina. Ensino isso para todo mundo. Está na hora de eu praticar. Vou perder peso. E perdi, ficou tudo durinho, firminho. Com a pandemia, né, essa desgraça toda que a gente está enfrentando, quase que fiquei obeso, vou perder peso de novo, tudo flácido, tudo caído. Perdi o peso, mas ficou aquelas pelanconas, né? O tempo passa, ele é implacável. Mas os meus pais são de uma geração que a mulher não estava preocupada, bom, se eu envelhecer e tudo em mim ficar, vamos chamar de desconfigurado, né? Meu marido vai ficar olhando para as novinhas, ele vai sair de casa. Não estou dizendo que os homens não saíram de casa, não traíram suas mulheres no passado, mas era exceção, não era regra. Confirma ou nega, irmão Saulo? Não está aqui o irmão Saulo, irmão de Laje. Em relação à igreja cristã, irmãos, eu não vi idosos se divorciarem, não vi. Eu também não estou dizendo que a vida de casado deles foi perfeita, claro, foi muito menos que isso. Mas é uma geração de muito mais valor. Hoje, com o contexto atual das nossas vidas, parece que o tempo todo, todos nós estamos preocupados, eu vou ser trocado, eu vou ser substituído. Se eu não responder direito, se eu não atender às altas expectativas, olha, vai aparecer alguém no meu lugar, homens e mulheres o tempo inteiro. O que está acontecendo? Ora, nós não precisamos de terceira guerra mundial, nós não precisamos de tsunamis e terremotos, maremotos, tornados, nós não precisamos de grandes calamidades públicas, nós não precisamos sequer de pandemia, de vírus que ameaça a saúde pública mundial. Nós já estamos vivendo as consequências dos múltiplos pecados da nossa sociedade em nós mesmos, em toda a nossa infelicidade, em toda a nossa insegurança, em todas as nossas incertezas, em todos os nossos medos. Nós já estamos vivendo isso nas nossas depressões, nas nossas angústias interiores. Nós já estamos vivendo isso até mesmo nas nossas próprias decisões. Eu não vou me importar com isso. Eu vou bater primeiro, porque o tempo todo alguém está me ameaçando. Olha o desastre. O mundo vai mudar? O povo de Deus mudou nos tempos de Isaías? A continuidade do texto, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. O povo insistiu na sua conduta. E a maioria da nossa geração vai insistir nos pecados que a geração atual está cometendo. Mas eu não estou perguntando do mundo, eu não estou perguntando das demais pessoas, eu estou perguntando para você, meu irmão, minha irmã, da tua consciência. Como vai ser a tua vida? Porque a palavra de Deus está falando para você, está falando com você. Talvez o teu marido não vai ouvir, talvez a tua esposa não vai ouvir, talvez os teus pais não vão ouvir, talvez os teus filhos não vão ouvir, talvez os teus amigos, os teus colegas de trabalho, talvez muitas pessoas do mundo não ouvirão. Mas a pergunta é, você vai ouvir? Porque Deus está convidando, venham, vamos refletir juntos.
Deus quer arrependimento, Deus quer a obediência à sua voz e à sua palavra, para que então nós tenhamos a verdadeira vida. E qualquer coisa fora da verdade de Deus, fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, é morte. Não importa se você ainda não está sofrendo as principais consequências. Como viveremos a partir de então? A situação do povo, para finalizar, a prata se tornou escória. No contexto dos dias de Isaías, a prata geralmente era extraída no meio do chumbo. E geralmente havia 1% de prata numa quantidade determinada de chumbo. Vamos colocar para cada 1 quilo de chumbo, havia 1 grama de prata. E aí Isaías está dizendo, agora até a prata se tornou escória. É tudo chumbo, não tem valor. Os líderes são rebeldes. Os líderes aqui, tanto os reis, os magistrados nomeados e também o clero, os religiosos, os sacerdotes, ladrões, todos amam o suborno, eles só querem vantagem própria, não defendem os órfãos, não tomam conhecimento da causa das viúvas. Então Deus anuncia no versículo 24, vou derramar minha ira, e a ira de Deus foi derramada. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removerei todas as suas impurezas. Versículo 25. Mesmo o povo lutando contra Deus, Deus ainda está fazendo uma promessa. Eu vou purificar vocês. Por quê? Porque Deus insiste de amar aqueles a quem Ele escolheu para o louvor da sua glória. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Israel. Ele não ia desistir. Em Cristo, Deus fez uma aliança conosco, de nos amar, de nos perdoar. Ele não vai desistir de nós. Ele vai nos purificar. Um pouco mais adiante, no capítulo 48, o mesmo profeta Isaías, dirigido por Deus diz, eis que te purifiquei, mas não como se purifica a prata. Está falando de prata aqui no capítulo 1, não é? Eu te provei na fornalha das aflições. Geralmente Deus usa o sofrimento para corrigir nossas vidas, para purificar nosso interior, o nosso coração, e para que nós tenhamos a consciência de que qualquer possibilidade fora dele é destruição, é devastação, é morte. E ele, portanto, nos desafia a fidelidade e a obediência. É uma palavra dura de ouvir, eu sei. Mas o texto que nós acabamos de ler termina com uma mensagem de condenação, os versos 30 e 31. Vocês, os que não ouvem, os que se entregam para a idolatria, vocês que continuam impiedosos, rebeldes, vocês que não se arrependem, serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Deus estava falando com seus filhos, mas os filhos estavam rebeldes. Então ele já anunciou o que aconteceria. O boi conhece o seu dono. O jumento sabe onde é a sua manjedoura. Você e eu sabemos o que nesta manhã, irmão e irmã? Por que viver em rebeldia contra Deus? Por que viver desobedecendo? Por que não andar na retidão? Por que não fazer o que é certo? Por que não ser justo? Por que não ser íntegro diante de Deus? Por que não se arrepender dos pequenos pecados que estamos cometendo diariamente? Tudo isso só está fazendo mal. Não importa o que os outros vão fazer. Nesta manhã nós estamos sendo admoestados, corrigidos pela palavra do Senhor. Durante todo esse tempo. Aqui na IBJ, nem sempre você vai escutar uma mensagem
que vai te fazer sair nas nuvens de alegria, porque a principal tristeza que está acontecendo nas nossas vidas e na nossa sociedade é que Deus está sendo desprezado. A palavra de Deus não está sendo levada a sério. E muita gente que frequenta templos, muita gente que é religiosa, muita gente que invoca o nome do Senhor, não tem compromisso nenhum com a palavra dele. E nesse caso, é enganação, é fraude. Nós estamos aqui, eu estou aqui, porque eu sou o primeiro a ser confrontado por essa palavra. Eu quero uma vida de arrependimento, eu quero andar com obediência na presença do Senhor, eu quero a fidelidade, eu quero a justiça, eu quero andar na luz de Deus. E eu estou aqui, irmão e irmã, para te desafiar a vermos juntos. Nem todos virão. Mas e você? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, obrigado porque ela nos confronta e ela nos desafia. Senhor, precisamos reconhecer que em muitos momentos estamos desprezando Tua palavra, estamos desonrando ao Senhor pela desobediência, pela impiedade. Pai, quantas vezes nós estamos cegados pelo pecado e esse pecado nos cerca, ele nos rodeia tão de perto. Ó Deus, tem misericórdia, corrija-nos, Pai. O Senhor disse que se nós formos ao Senhor em arrependimento, ainda que as nossas vidas e que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, sejam como púrpura, o Senhor pode nos tornar tão alvos quanto a neve, tão brancos quanto a pura lã. E precisamos da purificação que vem do Senhor. Pai, ajuda-nos a sermos obedientes, ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, Pai, a renunciar à maldade, à injustiça, à impiedade. Ajuda-nos, Pai, a voltar as costas à mentira, à falsidade. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos na Tua luz, na Tua verdade. Ó Deus, abençoa-nos com a verdadeira vida. Abençoa-nos com as Tuas bênçãos, Pai, que trazem alegria, paz, prosperidade, que nos fazem viver o verdadeiro amor. Pai, estamos no meio de pessoas que não vão ouvir, mas tem misericórdia e ajuda-nos a ouvir e a obedecer a Tua voz. E nós sempre vamos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, vai na paz do Senhor. Amanhã, com fé em Deus, às 8 da noite estaremos juntos. Já estamos na contagem regressiva para o aniversário da IBJ, vamos celebrar dias 17 e 18 de outubro agora. Prepare-se para isso e eu sei, vamos ser abençoados. Deus te abençoe, vai na paz.